Tá aqui também. Olá, sejam todas bem-vindas a mais uma aula aqui do Alvorada Empreendedora. Estamos quase no fim, gente. A gente só tem mais uma aula agora, né? Se tudo der certo, não tiver nenhum contratempo. Semana que vem nós encaminhamos para nossa última aula. Já estou sentindo saudades aqui de estar com vocês toda semana. Espero que vocês estejam gostando. E queria também agradecer aos nossos apoiadores, Magalu Marketplace, Mulheres de Negócios de Luiza, Associação Comercial, Rede Todos Impulsionam Mulheres, a Eduz, o Sebrae, a Facens, que mais? Será que eu falei todo mundo? Acho que eu falei, né? Bom, todos aí, todos os núcleos de fora que apoiaram, né? Núcleo Dubai, do Egito, Estados Unidos, na Europa, Reino Unido, todos os núcleos aí do nosso Brasilzão afora. A gente teve muitos apoiadores mesmo. Fiquei, sim, imensamente feliz porque a gente começou com algo que seria pequeno e ficou gigante, gente. Olha a proporção que tomou. A gente ultrapassou fronteiras. Então, gostaria muito de agradecer a presença de todos, a todas as mentoras que se dispõem para estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento, ajudando tantas mulheres também nessa rede, né? Afinal, quando uma sobe, a gente puxa a outra, e essa é a intenção do Alvorada: transmitir conhecimento, capacitar essas mulheres para que elas empreendam, para que não só empreendam, né? Para que vivam com mais segurança, com mais ferramentas para que possam empreender de forma mais organizada. E eu falo assim, o empreender, gente, mas aqui está sendo uma escola para a vida, porque a gente aprende, né, compartilha tantas coisas que vão muito além do nosso empreendedorismo. Então, eu fico muito feliz aí com os feedbacks, com os resultados que nós estamos tendo. Espero que vocês estejam aproveitando, tá? E bom, vamos receber a nossa mentora hoje, Luísa Bartels. Ela que é engenheira mecatrônica com especialização em engenharia de software, mestrado em ciência da computação e MBA em gestão de projetos pela USP. Tem atuação forte em tecnologia aplicada à indústria, com foco em transformação digital, gestão de projetos complexos e desenvolvimento de produtos. Já participou de soluções para ambientes desafiadores como a mineração, unindo visão de produto, foco no usuário e execução técnica de alto nível. Uma profissional que conecta engenharia, negócio e entrega prática para gerar resultados concretos. Gente, olha, essa mulher é incrível, viu? A gente tem muito que aprender com ela hoje. Luísa, seja muito bem-vinda e a palavra é toda sua. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada, mulheres que estão assistindo tanto nesse link do Zoom quanto no YouTube também. Eu espero que essa aula de hoje eu consiga transmitir, ou plantar uma sementinha em vocês sobre essa questão que é que são, né, as automações de processos robóticos. Então, como vocês, nós, empreendedoras, seja no próprio negócio, seja até mesmo dentro da empresa que porventura trabalhem fazendo algum tipo de empreendedorismo, possam devolver horas a si mesmo para que possam aplicar essa economia em processos, em momentos que realmente necessitem de um ser humano, vamos dizer assim, né? Então, como a Pamela já falou, ela falou todo o meu currículo, né? Hoje eu trabalho para uma empresa, eu sou coordenadora de projetos para quem é de Juiz de Fora, eu também sou de Juiz de Fora, então eu trabalho na UIM, eu sou coordenadora de projetos na UIM, que é a gente chama de mine contractor na mineração, e eu sou responsável por fazer a automação dos caminhões. Então, eu faço caminhões gigantes andarem sozinhos. Mas o papo aqui com automação de processos hoje vai ser a gente vai falar muito mais sobre o processo, e sobre a gestão e como que a gente pode dar esse pontapé fazendo um tipo de automação. Mas só para. Eu digo que eu mexo com drogas mais pesadas.
Mas isso me dá uma grande segurança, uma grande confiança para falar com vocês hoje. E existe um item muito importante que ele não aparece no meu currículo, mas é que ele é meu maior e melhor trabalho, talvez meu trabalho mais desafiador, que eu sou mãe de um menino de 1 ano e 9 meses. Então talvez ele ainda está acordado aqui, pode ser que a gente tenha uma participação especial, mas entre caminhões, automações e processos, ser mãe dele é o meu trabalho bem desafiador, meu melhor e maior trabalho, como eu falei. Então, quando a Pamela me propôs esse tema, né, e me explicou todo esse programa, todo o intuito, eu fiquei muito feliz. Eu confessei para ela que, de uma certa forma, eu estava buscando participar de um programa como esse que desenvolva mulheres, que impulsione mulheres, porque a gente merece, e a gente merece também ter visibilidade, dar visibilidade para assuntos que estão em voga no, nos últimos tempos, como é o de automação. A gente vai aprender também nessa aula que automação de processos é diferente de inteligência artificial, mas então a gente está aqui para entender a lógica da automação dos processos antes de pensar numa ferramenta, para a gente trocar figurinhas, para a gente conversar aqui no momento final da aula. E, e vocês vão ver que no final dessa conversa, é, a automação ela fala mais sobre gestão, liderança e decisão estratégica do que uma própria tecnologia em si. É, eu espero muito que vocês, daqui a 1 hora, daqui a um certo tempo, vocês consigam, no ambiente de vocês, profissional de vocês, reconhecer, então, quais são as tarefas que vocês executam, que são reais candidatas para sofrer algum tipo de automação, diferenciar conceitos teóricos para que, caso não saibam os conceitos, passem a conhecer, ou se porventura a automação que vocês escolherem necessitar de alguma, vamos dizer assim, alguma aquisição, alguma parceria, que vocês saibam exatamente esses conceitos para não serem passadas para trás, é, e saber exatamente o que vocês estão, porventura, comprando ou aplicando no dia a dia. Priorizar esses processos, que é muito importante, é um esforço muito pequeno com alto impacto, e executar. Então, além disso tudo, eu proponho, durante esse momento nosso, algumas atividades para que vocês já consigam fazer aqui e ao final da aula a gente já tenha vencido algum tipo de inércia desse movimento para automação. Então, pensando em 1 hora, eu reservei 45 minutos para fala, em mais ou menos 15 minutos para a gente pra responder perguntas, conversar. Tem o pessoal aqui na sala do Zoom que consegue conversar diretamente comigo. Tem o pessoal no YouTube, né, que está sendo transmitido ao vivo, então eu não consigo ver eventuais perguntas, então eu peço a equipe de apoio para, por favor, me ajudar caso existam perguntas lá, para a gente conseguir responder devidamente. Luísa, o que que você prefere? Desculpa, eu até esqueci de alinhar isso daí com você no início. A gente pode passar a aula e você tem até, a gente tem até 2 horas, mas pode ser que termine antes. Uhum. Fazer a explanação e daí a gente vai registrando as perguntas no chat e replica para você depois, ou você prefere ser interpelada e ir respondendo? Eu prefiro passar pela aula inteira só para ter certeza de que o conteúdo vai ser transmitido.
e depois Perfeito. a gente separa esse momento. Tranquilo. Pode, Normalmente a pode ficar gente 1h15 conversando, não tem problema. Beleza. Normalmente a gente segue assim mesmo. A gente pede para as meninas irem jogando as perguntas aqui no chat e depois a gente replica para você ao fim. Tá Tá, bem? beleza. Tá, obrigada. Então bora. Obrigada. É, então, nós já fizemos a nossa abertura e agora a gente vai passar para um momento de o tempo que escapa, né? Então, vai ser a nossa primeira dinâmica, que é onde a gente vai começar a descobrir, começar a pensar onde que estão essas possibilidades de automação. A gente vai pegar esse início, essa sementinha, vai guardar num cantinho e a gente vai conversar sobre a teoria. Então, a gente vai passar pelas definições, os mitos e fazer algumas comparações para vocês entenderem melhor é, a teoria por trás da tecnologia. E depois a gente vai passar para a gente vai progredir, a gente vai voltar com essa semente e vai começar a regar ela para a gente ir evoluindo e ter uma plantinha no final dessa aula. Beleza? Então vamos lá, o tempo que escapa. Antes da gente falar em tecnologia, a gente precisa responder honestamente a uma dessas perguntas. Mas tem que ser honesto mesmo, a gente não. Para a gente fazer uma automação bem sucedida, a gente não pode mentir de forma alguma para nós mesmos. Então, vamos pensar. No dia a dia de vocês, ainda não é a dinâmica, mas vamos lá, fechem os olhos, né? Qual informação que vocês, por exemplo, digitam 2 vezes, várias vezes, em 2 lugares diferentes? O que que vocês fazem mais de uma vez? Ou seja, repetição, né? O que que você tem que montar todo dia, toda semana, todo certo período de tempo, que é sempre do mesmo jeito, não muda de jeito nenhum. Todo dia vocês ficam até chateados, pô, hoje eu tenho que fazer isso, nossa, todo dia eu tenho que fazer isso. O que que é? E dependência, isso é muito importante. Pensa assim, aí talvez seja para quem consegue ter ou tem uma equipe também trabalhando junto. Se alguém da minha equipe sai, se eu passo mal, qual o processo que para? Então, alguém ganhou na Mega Sena, não apareceu no dia seguinte. O que que só uma pessoa sabe fazer? A gente chama isso de conhecimento tácito, que é um conhecimento que está dentro daquela cabecinha ali e ninguém mais sabe. O contrário do conhecimento tácito é o conhecimento explícito, é o que todo mundo sabe, é o que pelo menos está escrito em algum lugar. Então, para a gente começar a pensar em automação, respondam honestamente a todas essas perguntas, ou pelo menos a uma dessas perguntas. E essa tarefa repetitiva, ela, ela cobra preço, por mais que é o nosso tempo, né, que é precioso, por mais que isso não esteja tão claro na nossa frente ali. Então, o que eu proponho para vocês também a partir de hoje é que a gente comece a medir esse tempo de perda com algo que pode ser automatizado. Então, o tempo, quanto de tempo que não gera o diferencial competitivo e que está sendo gasto. Sei lá, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que faz doce para vender, vende brigadeiro, vende potes da felicidade, o que gera diferencial para ela é de fato fazer aquele brigadeiro, fazer o pote. Mas às vezes
lidar com uma planilha de cliente, fazer contatos, fazer posts em Instagram, é, isso pode, assim, é óbvio que é importante para o negócio, mas não gera tanto um diferencial assim. É, quando o trabalho é repetitivo e ele é feito por um humano, todo ser humano erra. E pode ser que esse erro gere um retrabalho, que é mais uma perda de tempo, e pode ser que cause uma certa insatisfação, seja para um cliente, seja para a própria pessoa, enfim. E essa perda de tempo, consequentemente, gera um atraso que ou vai engargalando as próximas etapas do processo, ou se alguém parou, passou mal, saiu, e esse processo para, só vai continuar quando alguém tomar para si mesmo e fazer acontecer. E com isso gera um risco de perder clientes, de perder o ritmo de um trabalho, perder conhecimento que sai junto com uma pessoa, quando a gente começa a falar sobre saídas de pessoas. É, então, falando o que que a gente, qual que é o preço, então, que é cobrado, o tempo. Então, a gente pegando um exemplo de, eu faço uma rotina todo dia durante 1 hora por dia. Então, contabilizando 22 horas por mês, considerando 22 dias úteis, 264 horas por ano, que é aproximadamente 1 mês e meio de trabalho de uma pessoa. Pode ser o seu trabalho, pode ser o trabalho de alguém da sua equipe. Então, basicamente, ou você está pagando para alguém fazer um trabalho que é, pode ser feito por um robô, ou então você está perdendo tempo que poderia estar sendo usado na execução de algo que daria mais valor. Então, salva essa continha aí que a gente vai precisar replicar ela para a situação de vocês aí. Então, quem não está com papel e caneta, por favor, pegue papel e caneta, que agora nós vamos fazer a nossa primeira dinâmica. Então, vamos lá. O papel e caneta de vocês, por favor, listem 3 tarefas repetitivas que consomem tempo na sua empresa ou no seu dia a dia como empreendedora. Pode ser sua, pode ser da sua equipe. É, do lado dessa tarefa, escreva quantas vezes ela acontece por semana e quanto tempo leva por vez. Se não souber ainda, tudo bem, né? Faz parte também do pós-aula vocês descobrirem isso. E aí vocês vão pegar aquela continha do slide anterior, fazer essa multiplicação de horas por dia, por dias no mês, para descobrir quantas horas por ano, e a gente criar uma linha de base. Então, se a gente não faz essa linha de base, a gente não consegue comparar um antes e um depois, certo? Para saber se a automação ela está dando certo ou não, porque existe a possibilidade da gente automatizar sim um processo e ou ele economizar tempo, até gastar mais tempo, dependendo de como que ele for feito. Então, a gente precisa fazer esse comparativo para ver se o investimento valeu a pena. Um termômetro muito importante dessas 3 tarefas, assim, quem quiser anotar mais também pode, né? Não vamos ficar congelada nesse número 3 não. Um bom termômetro para saber qual que é uma tarefa boa para automatizar, porque pode ser que seja um grande desperdício de tempo, é uma tarefa que irrita alguém. Então,
quando a pessoa fica chateada de ter de fazer aquela tarefa, pode ser que ela seja uma boa candidata à automação. Então, vocês façam essa lista, guardem ela, que ao longo dessas horas de hoje a gente vai voltar nela ainda. Então, como eu falei, a gente plantou a sementinha, vamos pegar essa sementinha e deixar um pouquinho de lado e vamos conversar sobre a teoria, ou as teorias atrás do RPA. Então, o RPA, ele é uma sigla em inglês, que significa automação de processos robóticos. E o que que ele é? Ele é um software configurado para executar dentro dos sistemas que a empresa já usa, do mesmo jeito que uma pessoa faria. Então, assim, não é criar algo novo para que a automação exista dentro dele. Na verdade, é o contrário, é pegar o que já existe, o, o processo, o software, a interface que já existe e fazer um robozinho. Robozinho não é, quando a gente fala robô, né, muita gente pode pensar em braço robótico, em robô humanoide, aquelas coisas de cinema, né? Mas robô, na verdade, ele até mesmo físico, como é que aquele robô de cinema e por que que ele consegue se movimentar? Porque dentro dele existe um software que ele segue exatamente os passos para executar uma tarefa. Então, é, quando a gente fala em automação, a gente está falando em um programa que segue uma receita de bolo. Então, quando a gente vai fazer uma receita, vai cozinhar algo, eu gosto muito de experimentar, né, fazer umas coisas diferentes. Não tenho criatividade para criar nada novo, mas então eu pego lá uma receita, eu sigo a receita no passo a passo. Então, se tem que esquentar, tem que deixar o forno pré-aquecer por tantos minutos a tantos graus, eu tenho que executar exatamente aquilo, senão, muito provavelmente, a receita vai dar errado. O robô e a automação de processos é igual. Então, ele pega um processo e executa ele. É 0 ou 1, não tem meio termo. E o, lados positivos de se ter um robô automatizando um processo, né? Ele não cansa, dependendo se ele for uma automação, um robô mais independente, ele pode rodar em horários não ortodoxos, né? Ele pode rodar de madrugada, fora do horário de expediente, final de semana. Claro que ele vai seguir um padrão ali que for configurado, mas ele pode ir além. E ele deixa rastros para fazer uma auditoria, para fazer algum tipo de rastreabilidade no processo de vocês, na execução das atividades que esse robô fez, apontando onde tiveram acertos e onde tiveram erros também. Depois que a gente fala sobre o que o RPA é muito importante a gente saber o que ele não é. Então, eu já falei, já dei um spoiler, né? Ele não é um robô físico. Então, ele é algo que acontece na tela do nosso computador e não necessariamente, muito dificilmente, nesse nosso contexto aqui, ele vai ter um movimento físico, uma parte física para executar. Ele não é uma inteligência artificial, tá? Agora a gente está passando pelo boom das inteligências artificiais, ChatGPT, Gemini, Claude, é, e, e não é isso.
como eu falei, o RPA ele segue regras fixas, receitas de bolo. Pode usar sim inteligência artificial para fazer alguma interpretação, mas são coisas diferentes. O RPA é bem mais simples. Em alguns slides para frente, a gente vai falar melhor o que que a inteligência artificial faz, né? Qual que é o nível dela. Ele não é também um sistema de gestão, então, ele, mais uma vez, ele vai executar uma receita de bolo, ou seja, um processo. Ele não vai substituir algum software de gerenciamento de estoque, gerenciamento de compras que vocês tenham, ou algum outro sistema. Ele, pelo contrário, ele opera manipulando esses sistemas. Ele não substitui. E ele, aí é uma parte que dói em algumas pessoas quando a gente começa a falar sobre automação, é que ele não conserta processo ruim. Então, assim, se você pega um processo sem antes revisar ele e automatiza ou tenta automatizar, de duas, uma. Ou não vai conseguir automatizar, ou se automatizar, o resultado vai ser muito ruim, ou vai ser aquém do esperado, e no final vocês podem se frustrar. Luísa, você E pode dar um exemplo para gente? de quê? De processo ruim? Isso, só para elas entenderem. E também o conceito de RPA, gente, é Robotic Process Automation. Automation. Exato, que é em Sim, inglês, né? Que é para automação robótica de processo. Só para as meninas entenderem, porque às vezes tem gente que não entende muito bem a diferença, assim. E na prática, o que que seria um processo ruim que vai ter um resultado ruim se automatizar? sim. Bom, um exemplo agora de cabeça, assim, você me pegou, mas Ó, eu vou o dar um que que, o exemplo, que que- vê se enquadra. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta automatizada que eu Depois, estou se você quiser, criando. Pamela, eu dou um exemplo da minha área aí de confeitaria, tá? Tá. Então, eu estou criando essa ferramenta. Eu ainda estou fazendo alguns ajustes nessa ferramenta, porque ela não tá 100% da forma que eu quero. Então, eu ainda estou fazendo alguns ajustes para que eu consiga, então, criar uma automação para me ajudar a colocar informações nessa ferramenta. Então, se essa ferramenta ela não for boa ou ela não estiver em conformidade, se eu colocar uma automação para inserir as informações que eu quero nela, ela não vai trazer um resultado bom, porque a minha ferramenta tá ruim. Faz então, sentido isso ou não? Você pode complementar, tô falando com a minha missão aqui. esse é um outro passo. É, um exemplo agora, assim, muito claro, eu não consigo dar, mas a gente tem, eu fiz ali de uma certa forma, um exemplo mais para frente, porque antes da Se vocês quiserem, eu automação posso ou dar um de esclarecimento rápido aí de ferramentas, processos na área do empreendedorismo aí que pode dar errado. a gente não está falando de ferramenta ainda, a gente está falando de processo. Então, antes de qualquer computador, antes de qualquer ferramenta, antes de qualquer tecnologia, a gente tem que ver essa receita do bolo. Eu não sei quem que está falando aí, Eu, mas Paula Serrano. pode ficar à vontade. Vamos falar de Bem Casado. É um produto que tem 11 processos de produção. É o que a Luísa está falando. Eu tenho processos antes de automatizar. Para pensar na automatização de um processo de produção de um produto desse que eu tenho que fazer em alta escala, eu tenho que ver aonde meu gargalo está me prendendo, deixando com que eu produza menos. Vamos dizer assim, de forma bem simplória, para todo mundo entender. São 11 processos completos, do início ao fim, manual, totalmente artesanal. E o ser humano ali, a empreendedora, ela tem um limite de produção manual, porque ela é um ser humano, né? Mas existe nesse decorrer desse processo, eu sei que eu estou fazendo isso
para uma mentorada minha, é, pontos ali que podem ser automatizados, que ela vai duplicar, triplicar ou quadriplicar a quantidade produzida. Mas para pensar lá na frente, né, como automatizar isso e que tipo de máquina que a gente vai buscar e o que, que a gente vai fazer, a gente precisa primeiro estudar bem esse processo dela para saber se tem alguma arestazinha, se tem alguma coisa ali que não está legal, porque na hora que a Luísa falou que vai mandar para lá onde vai entrar ferramentas, a coisa tem que estar bem cantadinha, assim, né, vamos dizer. E o processo Exatamente. manual, ele é muito lento. Então, hoje, a quantidade produzida ela é muito limitada. Tem processos aí que duram mais de 6 horas. Tem processos que duram 12 horas manualmente e a quantidade produzida é ínfima, assim. Então, esse tipo de análise acontece também no docinho. Você leva 1 hora para enrolar sem docinho. Hoje já tem uma máquina para isso, tanto para enrolar quanto para passar no confeito e quadriplica a quantidade produzida. Então, é mais ou menos isso aí. Eu não sei se eu me fiz Ô, entender de forma Luísa, eu acho que clara. processo Sim, então São os exato. seria processos. o processo então seria as etapas, né? As etapas Sim, bem desenhadas no Isso que mesmo. você exatamente. quis dizer. É isso Exatamente. mesmo. Perfeito. Acho que É. conseguimos chegar nesse conceito. Por exemplo, no Bem Casado, acho que dando um exemplo esdrúxulo, assim, vamos supor que essa pessoa, ela compra um, uma certa quantidade de material para fazer uma etapa e depois ela precisa lançar o pedido para outra compra uma outra etapa, e isso pode gerar um gargalo, enquanto ela poderia fazer toda a compra, Por aí. automatizar inclusive a compra Sim. todo no início para ir depois executando as próximas etapas com outras automações ou até mesmo de forma manual. Seu trabalho é maravilhoso, Luísa. Deve ser bom demais conversar com você. Ué, eu sou de Juiz de Fora, então é Eu fácil. também, então. A gente vai marcar um café. É isso aí, já tem três pro café. É Bartels, da turma do açougue, da melhor açougue de Juiz de Fora? Eu brinco falando que tem duas famílias Bartels de fora, né? Tem a pobre e tem a rica. Eu sou da pobre, então eu não sou do açougue. Então, beleza, pessoal. Tendo essas outras dúvidas, assim, bora parar e perguntar mesmo. Não tem problema também, de forma alguma, a gente trocar essas figurinhas no meio da aula, vamos dizer assim, para um melhor entendimento, né? Beleza, então entendemos que se o processo, ou seja, essas etapas, que é o que eu estou chamando de receita de bolo, elas não estiverem simplificadas, na hora de automatizar isso, pode ser que ou não dê certo a automatização, pode ser que fique uma automatização muito ruim. É, tá. Então, existem três formas, ou aí a gente está falando um pouquinho mais de tecnologia para automatizar. Fala em integração de sistemas. Vocês vão ouvir muito essa sigla, ou podem ouvir muito essa sigla API, que são, aí eu estou falando de softwares, né, que realmente são ferramentas que elas conversam entre si. Isso acontece muito, por exemplo, talvez no caso da Pamela, que é um caso do direito, né, Pamela? Que ela precise fazer consultas a sistemas, seja governamentais, ou outros tipos de sistema. É, é, Muitas das vezes, esses fabricantes desses softwares governamentais oferecem, disponibilizam uma API que é como se fosse vamos dizer assim, uma porta simples para que a informação flua dos dois lados. Então, isso acontece mais em sistemas modernos, sistemas antigos é muito difícil ter essa porta. É algo mais estável e rápido e mais seguro também, porque o fornecedor ele só libera as informações necessárias de acordo com os pedidos que são feitos. Então, assim, não tem acesso a código, nem do lado, nem do nosso lado, nem do lado do fornecedor.
mas também depende que eles liberem as informações e essa interface que a gente carinhosamente chama de API. O RPA, que a gente é o tema dessa aula, que é a automatização de processos robóticos, como a Pamela falou, é uma sigla que a gente lida com ela em inglês, Robotic Process Automation. É, esse robô ele executa então as tarefas utilizando um sistema que está ali funcionando no computador de vocês. É, eu esqueci a minha conterrânea, eu sou péssima de nome. Falou do caso da mentorada dela, do bem casado, que Paula Serrano. Pa, né? Paula, isso mesmo, Paula Serrano. É. Paula. É, que no caso da mentorada dela, que tem a execução do bem casado, esse é um caso que pode ser que realmente tem um robô físico ali, embrulhando o bem casado, misturando ingredientes, mas eu acho que antes mesmo dessa toda essa física, existe aí ainda o processo, a automação que pode ser executado, por exemplo, como eu falei, num disparo de compras, né? Então, vamos supor que essa mentorada dela lide com uma planilha de Excel, de Google. Existem ferramentas dentro desses Excels e Googles que permite com que a gente crie rotinas para que na hora que ela entre ali com um pedido, por exemplo, recebi um pedido para fazer 80 bem casados. Na hora que ela entra ali com o número 80, a planilha dela já preenche o resto, já fala para ela o que que tem que comprar, às vezes até dispara já pedido de Já compra. trabalhei com a planilha dessa, Luísa. O negócio parece mágica, né? Que é uma É, bela belezura isso aí. Inclusive, quando baixa, dava baixa na venda também, não só na produção, dava baixa na venda e ele dava baixa no insumo. sim. Uma Eu- belezura isso. O, hoje, no meu trabalho, um dos gargalos que a gente tem, que a gente está trabalhando para automatizar é exatamente a parte de disparo de compra, de estoque mínimo. É, e é interessante, né, compartilhar isso, que é, a dificuldade da automação ela não tem preconceito. Não, é difícil tanto para pequena empresa, para o microempreendedor, empreendedor individual, para a grande empresa, porque precisa, essa questão anterior à ferramenta, à tecnologia, que são os processos, ela é o que faz, ela é a cereja do bolo, né? Ou sei lá, né? Acho que na verdade ela é a base do bolo, porque a gente tem que resolver isso antes, estruturar muito bem para aí ligar para alguém fazer execução dentro do nosso sistema de ERP, que é onde a gente controla todo o nosso estoque. Mas enfim, então um ponto negativo, de uma certa forma, do RPA é que se alguma coisa mudar, se o software mudar, ali uma tela mudar, pode ser que o robô pare de trabalhar, ou pelo menos pare de trabalhar bem. Pode ser que ele aumente os erros dele e o resultado não seja bom. Mas isso a gente também vai dar um alerta mais para frente de como que após uma automação a gente precisa lidar com ela, né? Não é uma bala de prata, não é fechar o olho e esquecer que vai dar certo, porque não é isso. E a inteligência artificial, que como eu falei para vocês, a gente pode usar ela junto com a automatização para, às vezes, interpretar um texto, às vezes fazer ali usando ainda o bem casado, né? Vamos supor que essa mentorada tem um Instagram, ela precisa fazer ali uma propaganda. Hoje, essas ferramentas de chat GPT
Gemini, você pede ele para fazer e ele faz. Isso é um uso de uma inteligência artificial que vai economizar um tempo dela. É, e também, e aí, qual que é a diferença, né, da inteligência artificial para o RPA? A inteligência artificial, ela lida com nuances. É, enquanto o RPA, ele lida com sim e não, zero, um, coisas totalmente binárias, falso ou verdadeiro, a inteligência artificial, ela trabalha no campo da estatística. Então, tudo que vocês veem sendo gerado ou recebem gerado de uma inteligência artificial, ela entregou para vocês porque ela acreditou que existe uma alta probabilidade daquilo ser certo. É, então, a inteligência, no final é isso, ela é um monte de estatística. Então, se você, por exemplo, vamos lá o caso do bem casado, estou num chat GPT e falo assim, por favor, faça um flyer para vender bem casado de sabor pistache. Aí você não falou mais nada, né? Ele vai começar a pegar um monte de coisa ali no banco de dados dele, vai montar uma imagem e vai entregar para você. Eu falo assim, você não, assim, óbvio que a gente não vê o que está por trás, mas ele vai, quando ele apresenta, ele fala assim, eu acredito muito que isso daqui é uns 80, 90% que é isso que você quer. Tanto que muitas das vezes a gente continua conversando com eles, né? Melhora isso, melhora aquilo, não, essa imagem não ficou legal, tal. Que aí a gente vai melhorando as estatísticas da inteligência artificial. Eu brinco que inteligência artificial e toda a tecnologia que está por trás dela, né, o aprendizado de máquina, é como ensinar uma criança a se desenvolver, a falar, né? Hoje eu mostro um cachorro pro meu filho e falo, ó, olha o cachorro. Aí ele fala uau, eu falo, uau, uau é igual a cachorro, até ele aprender, mostro diferentes tipos de cachorro para ele conseguir, ao longo do desenvolvimento dele, interpretar um cachorro de frente, de costas, de lado, de cabeça para baixo, ensinar uma máquina a ser inteligente não é nada diferente disso, né? É, bom, e voltando então para os nossos robozinhos, né? Pensando ainda no robozinho que tá no computador, então que ele está executando as tarefas ali diárias, ou rotineiras, seja numa planilha, seja em algum outro sistema. Existem dois tipos de robô. É um robô assistido e um robô não assistido. É, o robô assistido é aquele robô que precisa de uma certa supervisão. Então, vamos supor, vamos pegar aquele exemplo de novo lá do disparo da compra. Então, entrou com o número 80, lançou ali a quantidade de insumo que ainda precisa comprar, e aí a pessoa ainda vai conferindo ali. Não, beleza, ele coloquei 80 aqui, ele falou que tem que comprar tanto de farinha, tanto de pistache, que eu falei que era um bem casado de pistache, né? E vai conferir, não, beleza, ele acertou tudo, tá ok. É, ele é mais simples, porque ainda exige uma certa atenção de um humano. Ele roda, falando de um robô que roda em computador, né? Ele ainda está no computador de quem trabalha, então, ou seja, esse computador precisa estar ativo, muito provavelmente vai rodar no horário de trabalho dessa pessoa. É, e ele é bom para, assim, para executar ações, processos, assim que a pessoa pede. Então, essa planilha, por exemplo, a pessoa
tinha que entrar com o número 80 para que rodasse o restante do processo. Agora tem o robô não assistido também, que ele tem uma certa liberdade, ele tem um computador só para ele, por exemplo, muito provavelmente já é um sistema mais é, personalizado para as necessidades de alguém. E aí é quando esse computador vai estar sempre ligado, né? E ele consegue executar rotinas em horários, como eu falei, não ortodoxos. De repente, ele é um robô que confere e-mails. Por exemplo, alguém pediu 80 bem casados às 2 horas da manhã para essa moça. Mandou por e-mail lá, ou por WhatsApp, pode ser o WhatsApp também. Aí ela tem um robô que confere esses pedidos e, e vamos supor que já um contrato que foi assinado e tal, já está pronto para começar a execução. Esse robô vai lá, pega essa quantidade que foi acordada no contrato, já gera, isso de 2 horas da manhã, já gera toda a necessidade de compra de insumo, já de uma certa forma dispara, compra, dispara e-mail, e quando às 7 horas, 8 horas, 9 horas da manhã, essa pessoa de fato vai começar o trabalho dela, ela vai falar assim, olha, que beleza, é, eu vou ter que produzir 80 bem casados, mas tudo que eu necessitava até agora, que podia ser feito até agora, já foi feito, que é disparar as compras, e muito provavelmente eu só vou dar continuidade aqui aos bem casados que eu já estava fazendo de um contrato anterior. Então, isso seria um robô não assistido. Ele tem uma. eh, Ele muito provavelmente vai ter um impacto maior, ele pode ter um impacto maior, mas ele também é um pouquinho mais complexo. Então, áreas de pequenas, médias e grandes empresas onde o nível de RPA já funciona, né? Então, na parte financeira, conciliação bancária, baixar boletos, régua de cobrança de inadimplente, né? Já fazer a cobrança automática quando venceu ali um boleto ou uma data. Fiscal e contábil, com download e organização de nota fiscal, envio mensal de pacote ao contador, comercial, cadastrando novos contatos, já padronizar propostas ou enviar propostas padronizadas, gerar relatórios, compra e estoque, que foi o que a gente usou muito aqui como exemplo, coletar, atualizar dados de fornecedores ou de insumos, alertar o estoque mínimo, pessoas também na área de RH com documentação de admissão, conferência de pontos, envio de holerite, comunicado e atendimento, que eu acredito que seja algo que a gente lide muito hoje com várias empresas, né? Eu acho muito difícil hoje uma empresa não ter pelo menos uma primeira camada de comunicação com um robô no WhatsApp, um robô ali no site, para responder perguntas simples. Então, até mesmo confirmar agendamento, né, com o médico, isso já tem acontecido. Enfim, então, alguns casos de usos que alguns a gente consegue sentir na pele, né, como é o caso do atendimento, outros não, mas já está bem em voga, é, e existe um padrão, né? Então, o dado já é digital, então, assim, hoje dificilmente a gente lida com um dado é, à mão, no papel, por mais que é, pode ser que alguém ainda não tenha muito costume de usar computador e tal, é uma realidade que, como eu viajo muito o Brasil, eu acabei descobrindo isso, eu pensei que, fazendo um desabafo para vocês, né? Eu pensei que qualquer pessoa que mexesse com o celular hoje, ela conseguiria muito bem mexer com o computador, mas não, eu achei isso incrível,
Mas hoje a gente tem dado digital de qualquer forma, por mais que a pessoa não tenha costume de mexer com o computador, um dado no WhatsApp, uma conversa ali com um potencial cliente por WhatsApp já é um dado digital. É, pegando esse dado digital com uma regra, com um processo que já está escrito, que já está simplificado, e é um processo que é repetitivo, e já é assim, uma porta de entrada para uma automação. Então vamos lá, passando essa etapa de teoria, vamos pegar a nossa sementinha de volta aqui na mesa e vamos entender onde que a gente pode e como a gente pode começar. Essa é uma tela que, para a gente fazer a dinâmica 2 seria bom se você tirasse uma foto, tirasse um print, porque ela vai nortear a gente naquela lista que a gente fez, que é o teste do bom candidato. Então, a gente tem ali alguns critérios. Então, é algo que acontece com frequência, não precisa ser todo dia, mas tem que ter uma certa frequência. E frequência é aquilo que, né, falando o óbvio, né, acontece é, com o mesmo montante de dias. Se é de 15 em 15 dias, é de 15 em 15 dias. Sendo todo dia primeiro, é todo dia primeiro. Se é todo primeiro dia útil, é todo primeiro dia útil. É, segue regras claras que podem ser escritas em uma página. Ou seja, o que que é uma página? Não é uma página, uma folha, né? Mas o que que eu quis dizer com isso? São regras que já foram bem simplificadas. É, já trabalha com dado digital e estruturado, não com um, dados subjetivos ou que necessitem o julgamento de alguém. O que que seria estruturado, né, para a gente dar uma equalizada também? Por exemplo, quando a gente tem uma planilha e tem nome, e-mail, telefone, isso são dados estruturados, tá? Não estruturado é quando a gente pode ter uma resposta que é, foge a qualquer padrão que a gente possa prever. Sabe quando a gente vai preencher um formulário e às vezes está lá assim, deixe sua opinião. Aquele campo deixe sua opinião, ele pode ser um campo não estruturado, porque para a gente trabalhar com ele, vai além do RPA, tá? Então, um dado estruturado é algo que a gente consegue prever a estrutura dele. Então, voltando lá para os critérios. Essa lista consome um volume relevante de tempo ou tem muitos itens, ou seja, eu posso, às vezes, demorar 15 minutos, mas em 15 minutos, todos esses 15 minutos eu tenho que preencher 100 linhas. É, outro critério, é estável. Passo a passo ele não muda a cada semana, ou seja, é, é, é um processo simples e já é um processo consolidado. Se for um processo que está sendo implementado agora, que está sendo testado, que está sendo experimentado, esquece, ele não é um candidato a ser automatizado ainda, pelo menos, né? Ele pode lá no futuro ser, mas por enquanto ainda não é. Está sujeito a erro humano, e o erro custa caro. De repente, vamos voltar àquela planilha lá de insumo, a pessoa vai e coloca que um item que custa, de fato, R$ 10, custa R$ 1, e você precisa consumir 100 dele. Então, assim, no final das contas, pode ser que a precificação, pode ser não, com certeza a precificação vai ficar errada e aí a pessoa vai ter um prejuízo. É, e tem poucas exceções. A gente sabe que
alguns processos eles podem e devem ter exceções, mas o melhor candidato ou o bom candidato é aquele que tem poucas exceções, na verdade. Que a resposta raramente é depende, né? A gente precisa de processos que são sim ou não, que são binários. Então, igual eu falei, tira um print aí, porque a gente vai pegar aquela lista e quando um processo ele somar cinco ou mais, ele é um bom primeiro processo, ele pode seguir para uma matriz que vou apresentar no próximo slide. E se tiver, se ele fizer menos do que 5 pontos, pode ser que o problema é o desenho do processo. Então, se o processo ele não está bem desenhado, a gente não pode pensar em tecnologia ainda. A gente tem que primeiro voltar e fazer esse processo ser o mais simples possível. Beleza, então, quando a gente pegar esse somatório de pontos, a gente vai colocar é, esses itens nessa matriz de impacto e esforço. Então, vamos lá. O que que significa cada eixo, né? O eixo Y, que está na vertical, é impacto, indo do menor ao maior impacto. O eixo X, esforço, indo do menor ao maior esforço. Como é que a gente lê essa matriz? Se for um baixo impacto e um baixo esforço, a gente só vai automatizar ele se sobrar tempo. Então, assim, não vai causar um diferencial na nossa vida. Agora, se ele for de baixo impacto e for de alto esforço, deixa de fora, não vamos pensar nele ainda. Talvez pode ser que tenha um problema no processo ainda. Se ele for de alto esforço e alto impacto, a gente vai planejar ele, não vai ser o primeiro que vai começar, mas ele já é vamos dizer assim, num top 3 ele seria o segundo, tá? É, e quando um processo ele tem alto impacto e baixo esforço, é exatamente nele, é por ele que a gente precisa começar. Então, o que que seria o impacto, né? Horas liberadas por mês, redução de erro, ganho de prazo para o cliente, o esforço, número de telas e sistemas envolvidos, quantidade de exceções, né? Depende, e necessidade de apoio técnico externo. E essa necessidade de apoio técnico externo pode ser um apoio técnico para o próprio processo, independente se ele está automatizado ou não, ou pode ser também um apoio técnico externo para automatizar. De repente, pode até existir uma, um processo que está ali no planeje, né, que tem um alto esforço, mas que esse alto esforço, ele, na verdade, ele está sendo representado mais, talvez pode ser uma questão de custo para contratar alguém para automatizar o processo. A gente também, na hora de automatizar, se for, se tiver algum impeditivo em relação a custo, quando a gente fizer ali a conta de retorno financeiro e passar do limite de vocês, eu diria que não que não vale a pena, mas que é, precisa ser melhor estudado, precisa ser melhor planejado, talvez até diminuir o escopo para ser feito em etapas e virar algo factível. Então, beleza, nossa segunda dinâmica para a gente escolher o primeiro robô. Então, vocês vão voltar aí na primeira lista dos três ladrões de tempo, vão pegar aquele teste do bom candidato com aqueles critérios,
Para cada item da lista, vocês vão avaliar quais critérios que eles estão marcando pontos. Depois vocês vão desenhar essa matriz no papel e vão posicionar esses três ladrões dentro dessa matriz, beleza? E aí, idealmente, a gente espera que tenha pelo menos um dentro desse quadrante do Comece Aqui. E se tiver um, ótimo, se tiver mais de um, beleza, mas o que a gente quer saber, porque a gente vai precisar medir, né? O que vai ser o resultado esperado. E quando a gente está, como a gente está lidando com eles como ladrões de tempo, o primeiro resultado que a gente quer ver, sim, é a quantidade de horas que vão ser economizadas por essa automação. E o mais importante de tudo beleza, estamos decidindo aqui a automatizar um processo? Talvez sim. Se a resposta for sim, deem um dono ou uma dona para esse processo, porque ao longo da automação, antes da automação, automatização e depois, durante, depois, alguém tem que ficar ali olhando esse robô, não olhando, né? Não é uma questão de ser assistido, mas de tempo em tempo revendo para ver se o processo continua o mesmo, para ver se o robô ainda está surtindo efeito, se não tem nada errado, se o sistema com o qual ele está mexendo não teve nenhuma modificação. Porque, como eu falei, vou falar de novo, talvez eu fale mais algumas vezes, não é uma bala de prata. Depois da automatização, a gente precisa, sim, cuidar do nosso negócio. Não é porque algo está automatizado que a gente não tem que cuidar. É, é o olho do dono que engorda o gado, né? Não tem um negócio, tem um ditado assim? Então, não pensem que o robô não precisa ser engordado, que ele precisa sim. É, E de posse disso, né, a gente vai, assim, a gente pode propor, a gente vai propor no final dessa aula um plano de 30 dias, ali talvez 60, para prosseguir essa missão da automatização do processo. Então, como que a gente pode implementar essa automatização? Tá, então vocês fizeram a lista ali, colocaram na matriz e tem um processo que é um fortíssimo candidato. Antes de sair contratando pessoa para fazer automatização, ou pedindo às vezes até mesmo para o chat GPT ajudar vocês a fazer ou automatizar uma planilha, vamos voltar uns passos para ter certeza absoluta de que o processo está bem escrito. Então, caso seja necessário, observar alguém, se esse processo for feito por uma outra pessoa, observem ou convidem essa pessoa para escrever o passo a passo real, não o que deveria acontecer, mas eu acho melhor que seria bom fazer assim e não assado. Não, não é esse momento. Primeiro vocês vão pegar, e falar assim, não, primeiro acontece isso, depois isso, depois isso, depois isso. Não pode ter nuance, é certo ou errado, é 0 ou 1, são coisas muito bem definidas. Depois que tudo tiver mapeado como é hoje, aí chega o momento de eliminar ou reavaliar quais dessas etapas que podem e devem ser eliminadas antes de começar a fazer qualquer automação. Então, não tentem colocar mais uma etapa, tentem simplificar as etapas que já existem. Então, senão a imaginação vai fluir
nunca ninguém vai automatizar nada, né? É, depois que o processo estiver simplificado, aí começa a escolha da ferramenta. Não é toda ferramenta que vai resolver o problema, às vezes pode ser que a escolha errada de uma ferramenta crie um problema. É, e eu sou uma pessoa que defende muito o simples. Então, principalmente quando a gente está começando a pisar num campo novo, a gente tem que ir pelo mais simples para entender melhor, para ver o que que dá certo ou não para o nosso cenário, para depois pensar em complexidade, ou ferramentas mais completas, mais caras, enfim. E aí, beleza. Escolheu a ferramenta, escolheu, às vezes, uma empresa que vai executar alguma automação para vocês, chegou a hora de fazer um piloto. Como coordenadora de projetos, eu digo, e gestora de equipes, eu digo com certeza para vocês que o melhor projeto é aquele que a gente consegue ver o resultado mais rápido possível, mas não é o mais rápido a qualquer custo. É aquele que realmente gera, um resultado final, a conclusão dele gera um alto impacto no que a gente se propôs. Então, a dica é escopo pequeno. Se o processo é muito grande, divide ele e vai fazendo de pouquinho em pouquinho, para que no máximo até 4 semanas, ou seja, 30 dias, vocês consigam ver o primeiro resultado, porque isso traz entendimento, isso gera uma satisfação absurda e, e vocês conseguem passar para uma próxima etapa com muito mais clareza do que serve ou não, do que funciona ou não, do que agrada ou não. E, como eu disse, tudo na vida, né, não só a automação, que tudo que a gente quer mudar na nossa vida, não só um processo que não era automatizado para um processo que é automatizado, a gente precisa medir, a gente precisa comparar. Então, a base de vocês é aquela continha que a gente fez de tempo, é, que, que é o mínimo que vai ser economizado depois da automação. Se consumir mais tempo do que consumia antes, está errado. Não adianta se enganar ou achar, não, tô surfando na onda aqui porque eu tenho algum tipo de tecnologia. Não, pula fora dessa, que não vai dar certo. A gente está pensando aqui em melhorar a nossa vida, melhorar os processos, melhorar a empresa. Não, não caiam em moda, pelo amor de Deus. E manter. Manter é tão difícil quanto começar. Talvez seja até mais difícil do que começar, porque a gente se acostuma. Então, quando a gente está falando com processo automatizado, robô e tal, a gente acaba, em algum momento, a gente acaba confiando muito nele, só que ele não é tão confiável assim. Então, por isso que eu falo que tem que ter documentação do processo, tem que ter documentação de como foi feita a automação, tem que ter uma pessoa responsável por fiscalizar se essa automação, se esse processo ainda está em vigor, e precisa de uma revisão aí periodicamente, né? Eu sugeriria a cada trimestre, para também não ser algo maçante, para não fazer com que a revisão, o monitoramento desse processo, desse robô, não seja um outro processo a ser automatizado, né? Mas ele precisa ainda ter olhos atentos a ele. E, para frisar, novamente, a etapa 1 e 2 elas são as mais simples, mas elas determinam o sucesso ou o fracasso
de toda a jornada da automação. É, então, um exemplo, né, que a gente falou ali do bem casado já, mas qual o outro exemplo que a gente pode usar? Então, o processo hoje é acompanha ali, a gente baixa o extrato do banco, salva uma pasta pessoal, abre o sistema. Alô? Tem um áudio aqui? Saiu um áudio aqui, posso continuar? Pode continuar. Tá, beleza. Então vamos lá. O processo hoje é baixar o extrato, salvar uma pasta, abrir o sistema, filtrar lançamento, copiar o valor por valor para a planilha, conferir 2 vezes, envia o e-mail para o contador, refazer quando alguém aponta alguma divergência. Beleza, então hoje é assim. Como é que a gente pode simplificar ela? Então, são 7 etapas que existem hoje. Então, reduzindo, simplificando, ficaria o extrato exportado direto no formato certo, uma pasta única compartilhada com padrão de nome, planilha preenchida automaticamente, conferência apenas por exceção, ou seja, tem uma conferência aqui só para se alguma coisa estiver errada, e o envio automático em dia fixo do mês. As 7 etapas, elas acabam virando cinco e só 2 precisam de robô, que seriam quais? A planilha preenchida automaticamente, o envio automático em dias fixos no mês. O resto, a conferência com certeza é feita por um humano. A pasta é algo que você faz ah, uma vez só, né? A gente espera que seja feita uma vez só. E o extrato exportado direto no formato certo ele pode ser feito tanto por uma pessoa, como também pode ser feito por algum outro tipo de automação. Então, talvez seja a quinta, sexta vez que a gente está falando isso, mas automatizar um processo mal desenhado gera resultados ruins. Então, ainda mais se alguém ali listou um processo que seja longo, né? E queira dividir ele em etapas para execução. Tenham certeza de que as etapas também estão com processos e escopos bem delimitados, bem desenhados, porque na hora de crescer para a segunda etapa, na hora de escalar, se começou errado, vai continuar errado. É, falando um pouquinho de ferramentas, assim, são exemplos que são de praxe, mas existem várias formas, várias ferramentas de ter uma automatização de processo. Então, a primeira é a mais simples, que não tem nem nenhum programa feito, instalado no computador, por exemplo, já é usando ferramentas que estão instaladas em próprios navegadores ou até planilhas do Google, por exemplo, que elas estão em nuvem, formulário, enfim. Tem o nível 2 que aí já é um sistema que está instalado no computador, né, desktop, computador físico. Então, ele vai manipulando as telas. A gente usa mais para sistemas antigos que a gente não consegue fazer uma interface ou que não está disponível em nuvem. Mas, enfim, ali já é uma, um RPA que talvez precise de desprender mais tempo, de às vezes um parceiro ali ser contratado para poder fazer essa automatização. Ou então, quem, por exemplo, usa o pacote da Microsoft, a Microsoft tem disponibilizado, por exemplo, o Power Automate, que consegue lidar ali com os programas da própria Microsoft, um PowerPoint, Excel, Word. Então, ele consegue ali criar rotinas para serem executadas de forma supervisionada ou não. E
O desenvolvimento sob medida, que aí realmente é algo que não é possível fazer utilizando já softwares que são vendidos no mercado, como as planilhas, né? Que eu sempre digo planilha porque todo mundo mexe com planilha, é muito difícil não encontrar alguém que mexa com uma planilha o mais simples que seja. Mas é algo que o nível 3 o sob medida, é algo que é uma necessidade muito intensa ali, de que só cada um vai saber responder, e que aí, de fato, precisa ser desenhado um processo, um script do zero, para que as manipulações sejam feitas de forma correta. Então, quando a gente fala principalmente desse desenvolvimento sob medida, né, só para alertar todo mundo que é sempre bom já entrar em campo sabendo para onde a balança pode pesar mais, né? Então, quando a gente fala do custo da automação, hoje geralmente o pessoal cobra a licença, que seja mensal ou anual, de utilização dessa ferramenta. Existem ali, às vezes, trials de 30 dias, de alguns dias para teste, né? Algumas licenças testes, mas depois disso tem que ser pago e geralmente o custo é um pouquinho salgado, então isso precisa ser levado em consideração. Agora, se não for uma ferramenta de mercado, se for uma construção realmente do zero, vai ter as horas contratadas dessa pessoa para construir para vocês e custo de gente que constrói software e tal também não é barato assim. Tem também o custo da manutenção, né? Manter é tão difícil quanto começar, então, para ferramentas personalizadas, principalmente, né? Vai ter esse custo também embutido. E infraestrutura, se for necessário. O que é infraestrutura? Um computador, às vezes, né, no caso da mentorada da Paula, se precisar de uma máquina, é uma máquina. E esse computador ele precisa estar num local seguro, ele precisa ter as licenças dele, né? Se for usar o Windows, precisa de uma licença do Windows, que é mais um custo além da automação. Então, a infraestrutura também gera custo no final das contas. E aí, uma regrinha, né? O primeiro projeto, idealmente, ele cabe em um mês de trabalho e devolve no mínimo 10 horas. É, eu falo para vocês, né, para vocês pensarem, repensarem, para de fato começar assim com um cenário bem mais simples, para ir entendendo melhor o próprio negócio de vocês e o negócio de vocês automatizado. Então, se o piloto não cabe nesse limite, dá uma reduzida no escopo, ao invés de não fazer ou adiar, cortar, né? Dá uma reduzida e faz. E para vocês, de fato, de pensarem em custo-benefício, escopo, e tomar uma decisão bem sustentada, é necessário fazer essa continha da economia versus o retorno, né? O retorno de investimento. Então, o exemplo é, tem 20 horas liberadas por mês, custo da hora R$ 40, economia de R$ 800 por mês, investimento inicial para fazer essa automação foi de 6 mil, manutenção de 150 mil, desculpa, de 150 por mês, vai gerar um retorno só depois idealmente, né, depois de 9 meses. Então saibam que realmente é necessário
ter esse tempo. Ele pode ser maior ou menor, dependendo da situação de vocês, mas vai ser necessário passar por esse tempo onde o investimento vai ser um gasto antes dele dar um retorno, como qualquer outro investimento, tá? É, e é por isso, tá, além de outras coisas, é por isso que o acompanhamento dessa automação precisa ser feito bem de perto, para saber se esse ROI que foi calculado antes da automação, se ele foi bem calculado ou não. Então, se gerou ali 9 meses e vocês chegaram ali no mês, vão ali na faixa de 3.000, chegou ali no mês 4 mais ou menos, ainda não está nessa faixa, quer dizer que alguma coisa está errada. Então, né, a gente precisa ficar atento, sempre voltar a isso constantemente até que a curva seja positiva para o retorno mensal. Então, o que que vocês devem acompanhar? Horas liberadas por mês é o resultado principal. Taxa de erro e retrabalho. Pode ser que sim, o robô erre e aí vai gerar um retrabalho e idealmente esse retrabalho é zero, mas então fica o alerta aí para vocês criarem também um KPI de taxa de erro e retrabalho. Tempo de ciclo. Então, isso está muito ligado com horas liberadas, né? Mas quanto tempo passa entre a entrada do pedido e a entrega para o cliente, ver se mudou esse tempo de ciclo, idealmente ele diminuiu. E execução sem falhas do robô, né? Está muito ligado com a taxa de erro também, mas é um outro KPI que, se tiver abaixo de 90% de os ciclos, tem que revisar o fluxo ou ver se realmente o robô foi construído certo. E antes, voltando naquelas etapas, né, que precisam ser feitas antes da automação, meçam durante 2 semanas, pelo menos, antes de começar a automatizar para criar essa linha de base, para evitar com que esses dados virem opiniões, né? Porque assim a gente não consegue ver se vale a pena o que está sendo feito, continuar com a automação, e se vale a pena investir numa próxima ou na continuidade dela. Sobre, agora falando sobre riscos e governança que vocês precisam se atentar também. Então vamos lá, automatizar sem mapear. De novo, 10ª vez. É errado, entrou coisa ruim, saiu coisa ruim. Começar pelo mais complexo é a pior escolha que vocês podem fazer. Então, ninguém vai ver resultado, ninguém vai animar, ninguém vai entender o investimento. Um robô sem pessoa responsável, sem dona, ele vai em algum momento falhar, ele vai ser esquecido e pode prejudicar o trabalho, todo o processo. Ele pode, inclusive, piorar o que antes era feito manualmente. Se esse robô ele precisa de uma credencial, ele não pode, de forma alguma, né, uma credencial, o que poderia ser uma credencial? Um e-mail, por exemplo, uma senha que só é de uma pessoa que, se essa pessoa sai, se essa pessoa ganha na Mega Sena e para de trabalhar, esse robô vai ficar ali parado e tudo vai parar também, vai ter que voltar a ser feito no manual. E se vocês têm uma equipe e querem automatizar o processo dessa equipe, conversem com a equipe antes para não ficar aquela nuvem pairando sobre a cabeça de todo mundo, achando que vão acontecer demissões e tal. Pelo contrário, assim, pode ser que melhore até a produtividade das pessoas, essas pessoas consigam despachar outros trabalhos importantes e convidem elas também
para participar da automação. É, e por mais que vocês automatizem, lá está acontecendo um processo automatizado, tenham um plano B para executar essa tarefa no modo manual, porque pode ser que alguma coisa aconteça e para evitar gargalo, vocês ainda conseguem, ainda que de uma forma mais lenta, executar esse processo no manual. E vocês podem perceber que nenhum risco desse tem a ver com tecnologia. Isso tudo são riscos que a gestão precisa gerenciar para evitar com que algo ruim seja feito ou que um resultado ruim aconteça. Precisamos falar sobre LGPD, então, por exemplo, no caso de clientes, com dados de clientes, vocês precisam ter certeza de que esses dados eles estão sendo tratados da maneira como a LGPD pede, porque isso pode gerar um retorno jurídico negativo para vocês. Então, o robô ele precisa proteger essa informação e deve somente ter acesso aos dados super necessários e não pode, de forma alguma, vazar esses dados para qualquer pessoa. Então, para a gente gerir essa governança para uma empresa, né, a gente precisa de uma dona para cada processo automatizado, a gente precisa da documentação desses processos, precisa da documentação da automação. Durante a execução dessas automações, a gente precisa de um retorno visual, falando se teve sucesso ou falha na execução. Procedimento manual de emergência, o plano B, precisa estar bem claro também. E a revisão temporal desse processo, para ver se vale a pena mudar alguma coisa, ou se alguma coisa mudou e ninguém está sabendo, que isso acontece, é raro, mas acontece. É, e, como eu disse, se a automação de processos de equipe, quem executa essa tarefa, ou as pessoas que executam essa tarefa são as melhores pessoas para falar sobre elas, para mapear essa tarefa. Então, envolvam elas sempre. Comunicação é a chave de qualquer relacionamento. Então, não deixem de falar sobre automação, sobre o progresso, sobre o que é, como vai ser. Deixe claro para onde vai esse tempo liberado, né? Para ninguém ficar com medo. Trabalhar com medo é a pior coisa que existe. E a automação, quando ela é bem implementada, ela é a certeza de que o trabalho de um ser humano ele vai ser melhor utilizado, ou até mesmo vai deixar de irritar alguém, né? Lembrando daqueles processos que irritam as pessoas, deixam elas chateadas. Então, é a certeza de que a gente está colocando as pessoas certas nos lugares certos. Então, essa listinha, né? O plano de 4 semanas até o robô, para quem topar vencer essa inércia. Na semana 1, vocês meçam esse tempo, esse processo, né? Escrevam um processo, simplifiquem ele na semana 2, construam, se, pensando no escopo pequeno, com uma ferramenta já simples de usar, de automatizar. Instale essa ferramenta ou procure ali no Excel, por exemplo, como é que faz para automatizar uma planilha. Ou então, se for necessário contratar uma equipe, contrata poucas horas, deixa esse escopo bem enxuto para também não ter não precisar de um alto investimento. E uma coisa que eu gosto muito de fazer nos projetos que eu executo é rodar em paralelo. Então, no mesmo cenário, vamos comparar
colocar um processo rodando em manual e o mesmo processo rodando automatizado. Vamos ver se realmente tá com um ritmo bom ou não, para a gente conseguir equalizar. É, fazer automação, né, ou proporcionar automação de um processo é um trabalho a mais, então, para iniciar ele, vai ter de ter um certo cuidado de vocês, para vocês agendarem esses horários na semana, em que você vai cuidar disso, seja você a única pessoa que vai cuidar ou que você vai cuidar da dona do processo, mas se a gente não começar essa agenda, esse calendário, não vai sair, não vai funcionar também, esse planejamento não vai sair do papel, vai ficar só no campo da imaginação. É, existem é, vários links, né, vários sites que ajudam a melhor entender sobre o assunto. A Microsoft disponibiliza vários arquivos online sobre como mexer, automatizar os aplicativos dela, a Google também, universidades, o próprio Sebrae também tem consultorias, trilhas em transformação digital e grupos de automação de mulheres, mulheres na ciência da computação. Aqui em Juiz de Fora tem um grupo desse, por exemplo. Então, eu acho que informação e conhecimento tá, tá bem endereçado, vocês podem encontrar em qualquer lugar, basta procurar. Então, encerrando a nossa conversa, né, pelo menos o meu monólogo aqui, então vamos começar pequeno, vamos começar no simples, vamos simplificar o simples. Automação, antes da gente falar sobre tecnologia em si, ela é um problema, na verdade, de gestão, para saber se o seu processo realmente está bem desenhado e saber decidir onde o seu tempo vale mais. E um resultado simples e rápido, ele vale mais e instiga mais e motiva mais do que um projeto enorme que sempre tem que ser revisto e adiado e que nunca sai do papel. Deixei meu QR Code aí do meu LinkedIn, caso vocês queiram se conectar e conversar depois, marcar um café aqui em Juiz de Fora. Tem meu contato também ali de e-mail. E agora, pensei que eu fosse segurar uma hora só, mas eu empolguei, né? A gente tem ali cerca de 20 minutinhos para perguntas e conversas. Obrigada, pessoal. Gente, que delícia de aula! Luísa, obrigada, você foi maravilhosa. Gente, antes da gente passar para as perguntas, vamos aproveitar para fazer a foto já? Porque daí o pessoal se empolga. Às vezes tem pessoal que quer sair. Vamos fazer a foto? Abram as câmeras de vocês para a gente fazer uma foto bem bonita. Bora lá, meninas, vamos para a foto. Bota esse rostinho lindo aí. Isso. Bora abrir a câmera. Não é todo dia que a gente tá com uma Luísa Bartels aqui, gente. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje. Mulher fera, meu. Pois é, vamos aproveitar. Demais, demais, demais. Minha cabeça tá assim, ó. É muito legal. Vocês lembram que quando a Maravilhoso. gente começou o programa, eu falei, gente, talvez não é tudo que a gente consegue acompanhar, assim, vamos Exato. dizer, na mesma linha, mas pelo menos a gente colocar uma sementinha, né? Em algum Sim, momento vocês vão usar isso, se já não vão utilizar agora, mas pelo menos vocês conseguem ter um norte, né? Quando vocês estiverem maduras para usar. Não precisa de muito, né, Luísa? Todo mundo hoje em dia aqui já consegue automatizar alguma coisa, mas começar a pensar de que forma e como que vocês vão chegar nesse lugar, né? Como que vocês vão conseguir automatizar?
Então nossa, eu sou encantada, né? É um tema que eu adoro, que eu já pratico, eu já tenho meus robôs aqui, minhas coisinhas que eu vou inventando. Tô até pensando, Luísa, em fazer, porque eu sou a sommelier de cursos, né? E de Sommelier de especializações. curso é ótimo. Adorei. Eu já até pensei várias vezes de entrar para alguma coisa de automação, porque eu fico assim alucinada, é um tema que eu amo e eu vou me aventurando. Ô, Jana, você consegue tirar a foto, amiga? Então vai lá. Todo mundo sorrindo no Pix. Pix. Deu a Foi, vida gente, aqui. muito obrigada. Foi, tá Aí, show de joia. bola. Mas você sabe que eu tava ouvindo a aula e pensando aqui em que tipo de processo na minha empresa seria interessante automatizar. E eu acho que eu cheguei num ponto que é interessante. Acho que para todo mundo até. Eu tenho um gap na loja que é a questão dos produtos novos. Lá no começo, 7 anos atrás, a minha loja quase não tinha quase nada. Eu comecei bem pequenininho. Então, para entender o que comprar, o que que eu precisava colocar para revender, eu anotava o que as pessoas pediam. Então, a pessoa chegava lá e perguntava: tem a ferramenta tal? Ou tem a massa, não sei o quê? Ou tem a tinta tal? E eu marcava isso. Só que com o tempo, acabou ficando ruim de marcar, porque toda hora eu tinha que ir no caderno, no computador e marcar. Então, eu criei um grupo no WhatsApp chamado Produtos para Comprar. E comecei a colocar. Então, todo mundo que entrava, todo funcionário que entrava, entrava também nesse grupo e ele também alimentava esse grupo. Daí, uma vez por semana, uma vez por mês, dependendo da recorrência do pedido desse material, a gente colocava ou não na compra daquela semana, daquele mês. E foi muito interessante porque a loja cresceu muito rápido. Ela teve um boom de crescimento nos primeiros 3 anos que foi bem interessante. E aí eu fiquei pensando Massa. que dava para automatizar isso aí agora, fazer um robozinho, ia ficar bem legal. Para ele consumir, né? Na verdade, esse é um grupo, assim, poderia continuar sendo um grupo, né? Você e o robô, que aí, a hora que você jogasse a informação no WhatsApp, ele ia lá, consumia, colocava numa planilha, Nossa, ia ser e realmente aí interessante, porque daí criatividade é o limite. é, porque se colocasse assim, ele ia depois no final do mês ou no final de semana, enfim, contabilizar quantas vezes foram pedidas, qual horário, qual é, porque a gente na construção civil a gente tem os períodos, né? Quando compra Uhum, mais tinta, quando se compra mais hidráulica, enfim. E eu acho que seria bem interessante, ficou legal, eu gostei da ideia. Gente, só uma bom. dica, assim, a Luísa trouxe muito isso, muito forte na fala dela, mas eu hoje, depois me aventurando, né, já fiz alguns cursos nessa área também, mas eu queria focar com vocês, porque eu não sei você, Luísa, mas a nossa cabeça, assim, que não entendemos muito, algumas coisas que você fala é muito comum, né, mas pra gente, a gente tem mais dificuldade. Quando ela fala assim de monitorar os processos, o passo a passo e a receitinha que ela trouxe, é muito isso, gente. É tipo assim, ó, eu preciso abrir essa tampa, eu preciso enviar essa mensagem. Se você estiver pensando em automatizar alguma coisa, você ter escrito passo a passo exatamente o que você faz. Tipo, eu abro isso daqui, eu coloco. é, é, não sei, vamos usar o bolo aí da Paula. Eu coloco o fermento. Depois eu preciso pegar uma colher para mexer. Entendeu? Mais ou menos assim. Você monitorar, você escrever exatamente o passo a passo que você vai usar naquela atividade, já começar a lastrear. Se você for fazer, vamos falar assim, gente, você tem que ter uma habilidade maior para você criar alguma coisa, vai. Vamos falar que a maioria não tem. Você vai ter que contratar alguém para desenhar isso para você ou para fazer a ferramenta para você, caso você não vá se aventurar em fazer. Só que se você der isso desenhado para a pessoa e ela conseguir entender, porque os programadores, o pessoal que vai desenvolver,
eles têm a área deles, mas não necessariamente ele tá dentro da sua área. Na Então, se verdade, você a grande conseguir maioria não vai saber o que que é. não vai saber, é você que sabe, porque é o seu dia a dia. Então, assim, eu comecei a criar algumas coisas, mas obviamente, como eu tô criando uma ferramenta que eu quero monetizar, que é para advogados, né? Então, eu utilizei, contratei uma pessoa para me ajudar com isso, um programador. Então, assim, se você consegue entregar para essa pessoa o desenho do passo a passo, é como a Luísa falou, ela já deu a dica pra gente. Você vai economizar muito mais o tempo, o seu tempo, que na verdade vai ser de dinheiro, né? Que você vai pagar para essa pessoa desenvolver, e para a própria pessoa que desenvolve, que consequentemente é a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, quanto mais tempo ela Sim. vai gastar, mais ela vai cobrar. Então, isso é fundamental para quem vai pensar em automatizar alguma coisa na sua empresa. Você conseguir desenhar o passo a passo para passar, direcionar daí para a pessoa que vai fazer, no caso. Ô, Pamela, esse entendimento do meu áudio está aberto, tá? Esse entendimento de descrever o processo é muito interessante. Eu faço esse exercício com as minhas alunas, com as minhas mentoradas. Eu falo, escreve aí o processo de produção disso aqui. Até que a pessoa consiga enxergar o processo do início ao fim, ela faz umas 20 vezes. Eu falo, você tem certeza que não está faltando nada? Ó, oh, peraí. E aí volta, e aí volta. Aí eu falo, não, aí vamos pensar de novo, peraí. Começa. Aí, assim, é um exercício que eu acho que elas têm que começar a fazer já. Porque você vai escrever a primeira vez errado, a segunda errada, a terceira mais alguma coisa, e por aí vai. Aí você começa, é muito interessante que a cabeça delas começa a abrir e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nas etapas do processo de produção desse produto, né? Se estou falando, puxando sardinha para o meu lado, que tem muita confeiteira aí também, e é as mulheres que eu falo, né, e trabalho, elas não pensam no processo, elas não conseguem enxergar o processo desde do 00, nem chamaria de 01, do 00, até o final, que eu brinco e falo assim, sabe qual é o final do processo? A hora que você senta para tomar café no sofá e não tem mais nada para fazer. Esse é o final do processo. E depois que escreve, você tem que revisar cada etapa fazendo. E reescrevendo o processo novamente. Tem um, E por aí vai. É muita doideira, mas é muito gostoso. tem um vídeo que eu só me lembrei dele agora. Putz, eu tinha que ter lembrado dele quando eu estava Ah, montando manda o pra gente material. no grupo. É um Compartilha pai, aqui. assim que eu achar ele, porque eu lembrei aqui, mas eu até tentei procurar, mas não achei aqui rápido. É, é um pai que vira para os filhos e fala assim: escreve como que eu tenho que fazer um sanduíche de pasta de amendoim. Então era um pão, passar o pasta de amendoim, fechar e comer. Aí os filhos iam escrevendo: faz isso, 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 pega a faca e coloca na pasta. Aí ele lia e fazia exatamente o que estava escrito ali. Acho que demorou umas 10 várias vezes, assim, para realmente o pai conseguir construir o sanduíche do jeito que, Não né, é tão simples como as pessoas é, imaginam que é. é, Não é. Mas é um exercício que ajuda a abrir muita cabeça para muitas coisas. Pensar nesse processo de produção também, entendeu? Entender esse processo, ver aonde que ele pode eh, ser diminuído. Tudo depende, né? Também tem questão do processo de gestão de estoque, de compra. E, assim, quando você passa para o software, aí falando de gestão de estoque, ou quando você vai dar baixa na venda e baixa o insumo, aí, nossa, o negócio é complexo, absurdo, porque você tem que conseguir que o programador desenvolva exatamente aquilo que você precisa. Quando eu te falei que eu trabalhei com esse tipo de software, né? Foram 6 meses para o cara tentar desenvolver o negócio e ele não conseguia, a coisa não conectava. Foi muito complexo conseguir fazer esse cruzamento de dados, que não é uma coisa muito simples. Eu tenho um irmão que é programador, não é uma coisa simples. Você conseguir cruzar os dados, de alimentar o que você compra de insumo, casado com a ficha técnica, que é a receita, que descreve exatamente o que você gasta naquele produto. E quando você produz X quantidades daquele produto e você alimenta o software que você produziu aquela X quantidade, e aí o tal, vamos dar baixa a hora que produziu ou vamos dar baixa a hora que vender? Qual que é mais eficiente, eficaz? A hora que produz ou a hora que vende? Então, assim, nossa, nós ficamos quase doidos. Quase maluco. E aqui em Juiz de Fora não conseguimos ninguém que fizesse. A ideia Hoje, era essa.
tivemos que fazer muita coisa manual, dividir os processos, mas não conseguimos, que o cara não conseguia fazer a coisa acontecer, entendeu? E ainda tem a questão de gestão de estoque de dentro, de produto pronto, congelado, vai dar baixa quando vender, é muita coisa quando trata de software, né? Então, às Ô, Sim. vezes, é Paulinha, otimizar, sim, uma dica, né, para todas também que vão se aventurar nesse momento, que a gente complementando, que é a questão de fazer o processo passo a passo, que a Luísa trouxe muito legal. Isso para tudo, na verdade, gente, independente de software, de qualquer coisa, vocês terem na empresa de vocês documentado isso daí. Isso vai abrir muitos campos para vocês, assim, de insights que vocês conseguem ter na empresa e de setores que vocês podem otimizar. Mas entender também o processo passo a passo vai facilitar muito na hora de vocês fazerem essas correções. E também ter uma lógica assim, vamos dizer assim, de você conseguir ajudar essa pessoa a identificar. Eu não sei se eu consigo me expressar, porque é meio um pouco de lógica de programação, Luísa, de você entender como que aquela categoria ou como que aquilo consegue entrar e sair. É, mas eu acho que não tem muito, eu acho que é entender também, parar para analisar e entender as possibilidades. Por exemplo, eu fiz um ajuste em uma categoria que ele estava com muita dificuldade de fazer. Aí, na categoria, a gente tem algumas categorias e subcategorias. E daí eu queria que ele linkasse as subcategorias nessas categorias. E eu conseguiria resolver meu problema. Era simples. Só que a gente Uhum, não estava conseguindo ajustar. E daí eu consegui falar. Eu falei, olha, se você conseguir colocar, eu consegui deixar uma aba para que eu consiga linkar a subcategoria na categoria que eu quero, a gente já resolve o meu problema. E daí a gente tem algumas cores que a gente colocou lá. Mas foi algo simples. Mas entender como funciona, que eu consigo entender e como passar para ele facilitou muito nesse processo para conseguir chegar no resultado final que eu queria, entendeu? Não uhum. sei se estão conseguindo acompanhar o raciocínio, mas é mais ou estamos menos sim. assim. Não, deu para entender, sim. O programador, a pessoa que vai desenvolver o software, ele sabe desenvolver o software. Agora, o que que é juridiquês, o que que é de confeitaria, ele não sabe absolutamente, não faz a mínima ideia. Então, assim, além do processo estar bem escrito para no final o algoritmo, né, o passo a passo ser bem executado, ainda tem um outro passo que é você, né, a gente explicar, saber pedir para essa pessoa executar, né? O saber Exata, pedir também é exatamente É isso. difícil. comunicação clara e assertiva, e ele entendeu o que a gente quer que ele execute. Saber Um pedir, é grande exatamente desafio. É um isso. grande desafio, sim. Gente, Muito. mais alguma dúvida? Alguma das outras meninas que eu e a Paula aqui, a gente toma conta, as duas tagarelas aqui. Toma. Mais alguma dúvida, meninas? Que a gente já tá chegando no fim. Então, como não tem nenhuma, eu vou dar. Eu vi que a Kikinha falou. A Kikinha tá aí? Kikinha, você colocou uma dúvida que, por exemplo, Sim, sim, você tem repetido bastante. Você sempre repete no WhatsApp a sua apresentação, né? isso. E A daí, pessoa liga, aí eu tenho que explicar todo o meu procedimento como psicomotricista. Aí a pessoa pega meus dados, eu marco a clínica, marco o horário, falou. Aí depois diga a outra pessoa a mesma coisa. Então ele fica repetitivo é, hoje em dia já tem automações que no WhatsApp. você modula a sua própria voz, tá? Hoje em dia tem. A primeira vez que eu vi, eu fiquei maluca, porque foi uma pessoa que estava vendendo um curso Uhum, e eu falei, cara, como é que ele tá me mandando áudio 11h30 da noite com esse tanto de informação? Eu falei, não é possível, isso aqui é uma automação. E isso. foi logo no começo, e realmente era automação, né? Hoje em dia tem essas automações, mas obviamente isso vai te gerar um custo alto, porque você Sim, tem vários tokens, tem vários programas que você precisa automatizar. Mas uma dica para o seu caso, se você não tiver ainda condições, vamos dizer assim, para uma IA dessa proporção,
você pode criar. É que você falou que você tem que mandar um áudio, mas você pode criar uma apresentação. Daí a gente já até ensinou aí como é que usa o Gama, Sim, como é que a gente usa o notebook LM, né? Que inclusive foi uma aula que eu dei até. Então, foi. você consegue utilizar uma apresentação dessa, ou ainda no WhatsApp, você deixa salvo já apresentações pré-prontas. Hoje em dia, o WhatsApp você pode salvar várias respostas que você tem, por exemplo, que você fala com frequência, você vai marcar uma reunião. Então, você coloca assim: você quer marcar sua reunião presencial ou online? Na parte da manhã ou da tarde. Todas essas mensagens você já pode deixar salva no WhatsApp. Você cria atalhos, tipo, você vai colocar uma barra e o número um. Você vai mandar, entendeu? São atividades repetitivas que às vezes você não está Pamela, ao ponto de automatizar, mas você já pode isso. utilizar em pequenas quantidades, vamos dizer assim, em menores proporções com essas ferramentas que o WhatsApp permite. Ok, boa ideia. Tá bom? Depois eu te Ok. ensino, quando a gente estiver juntas, eu ensino você. Eu tentei ensinar para alguém aí, acho que foi para Sandra também, porque eu uso, Você, é, eu uso. se você puder fazer essa gentileza, a gente marca, tá bom? Isso, tá joia, Kikinha. Gente, mais Aí alguma você vai pergunta? ganhar um bombom. Tá bom. Um abraço já tá bom, gente. Valeu. Mais alguma dúvida para Luísa, gente? Ou podemos encerrar? Que já tá dando nosso horário. Como eu Gente, disse, repetindo, estou disponível lá no LinkedIn, caso vocês queiram fazer contato, para a gente perfeito. trocar Ô, Luísa, mais você não tem figurinhas. Instagram, não, né? Porque eu tentei te achar, não achei. Eu tenho. Não sei se é tão fácil me achar assim, não, mas Eu não eu te tenho. achei, porque eu marquei, eu compartilho lá, compartilhei os stories, depois você manda aqui pra mim, às vezes é privado, né? A gente É, respeita também. nem Mas, eu sei se é privado, para ser sincero. olha lá, até pra ver que usa bastante. Adoro. É low profile. Mas a cara do LinkedIn, essa mulher, gente, tem cara de Instagram. É, eu já tenho ela no LinkedIn, sigam lá, gente. Bom, é isso então, vamos encerrar. Obrigadas, meninas, por mais um encontro hoje. Lembrando que semana que vem, nossa última aula, fechamento, encerramento Ai, comigo. que tristeza. É, aula de contratos estratégicos. Eu vi que bastante gente perguntou sobre contratos no geral. Eu ia trazer só acordos societários estratégicos para quem tem sócio ou está querendo ter sócio, o que precisa pensar. Mas eu vou trazer uma parte geral de contratos estratégicos mais amplo para ajudar vocês também. E agradeço a presença, agradeço, Luísa, Mas foi faltou uma. maravilhosa a sua aula. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi Eu que ótimo. agradeço. Parabéns, Luísa. E até a próxima, meninas. Beijos, bom Ô, Pamela, descanso. obrigada meninas, mais uma vez, tá? Obrigada, até valeu. mais. Um Tchau, abraço, tchau, tchau. tchau. Pamela, não podemos esquecer do nosso presencial, hein? Nosso presencial. Gente, eu tô organizando aqui. Em breve eu mando mais informações lá no grupo. Tá certo. Um grande abraço para todas. Uma boa noite. Beijo, lá Boa no. noite, Tchau, tchau. meninas. Muito obrigada pela aula.